o cliente nas melhores condições possíveis, né? Ok? E mercados internacionais. Às vezes aquela empresa que é acostumada a vender só na cidadezinha dela, ela lançou alguma coisa na internet e ela está vendendo agora para o mundo inteiro, né? Tudo bem? Então tá aí alguns detalhes importantes, né, da importância da internet. Agora, e as carreiras, né? E o profissional que trabalha nessa área, né? Como que ele atua? Quais são as opções existentes, né? As carreiras ligadas à internet continuam em alta, segundo consultores e especialistas do setor de recursos humanos. Em alta e cada vez mais, né, gente? A demanda por vagas nesse mercado ainda é grande, apesar das dificuldades de algumas empresas. De analistas de suporte a criadores de conteúdo, de programadores a diretores comerciais, a internet absorve uma grande quantidade de profissionais, né? É fundamental que fique claro isso, tudo bem? Que tem mercado. Alguns exemplos do crescimento da internet, né? Veja só o crescimento da porcentagem de casas com computador e acesso à internet, né? Aqui no gráfico você tem computador em casa, né? Essa linha azul, né? Computador com internet, a linha laranja, né? Você entendeu? São computadores que têm acesso à internet. Olha em 2001, né? Essa escala está na casa de milhões, né? Então em 2001 você tinha menos de 8 milhões e 600 mil, né, computadores com internet. Hoje, olha aí, computadores com internet de 8 milhões e 600 mil, olha lá, já está com mais, né, de 17 milhões, tá ok? Computador em casa, né? Olha aí, em 2001, né, também praticamente mais que dobrou, né? Então, isso num espaço de, não é muito tempo não, gente, ó, de 6 anos, ó, de 2001 a 2007, tá? Então, um crescimento gigantesco, num curtíssimo espaço de tempo, né? Será que teve algum mercado que cresceu tanto assim, mais que dobrou, né? Lícito, pelo menos, que a gente conheça, não, né, gente? Números de usuário, né? Segundo a agência FNASCA, né, somos 81,3 milhões de internautas tupiniquins, né? Olha aí, a partir de 12 anos, né, que pode ser contabilizado, 81,3 milhões de pessoas acessando a internet, né? O Ibope Nielsen mede de uma forma um pouquinho diferente, somos 78 milhões, que ele mede a partir de 16 anos, né? Uma estatística bem recente de setembro de 2011. O principal local de acesso é a Lan House. Olha que interessante, né? 31%, tá, das pessoas que acessam a internet desses 78 milhões, né? 31% usa, né, a Lan House. Depois vem em casa, 27%, tá? Na casa de parentes e amigos, não lá, 25%. Olha que interessante. Então, não necessariamente é em casa, né, que o pessoal acessa. O Brasil é o 5º país com maior número de conexões à internet, de computadores que, né, que estão conectados à internet, tá, que realizam essa conexão. Tudo bem? Uma estatística bem interessante aí com relação ao número de usuários, né? Números altos, né? Que no Brasil é tudo na casa de milhões, né? 45,4 milhões de usuários acessam regularmente a internet no trabalho ou em casa, um aumento de 10% em um ano, né? Em um ano aumentou 10% a quantidade de pessoas que acessam a internet em casa ou no trabalho. A maior parte acessa de casa, 37 milhões, com alta de 15% em um ano. 38% das pessoas acessam a web diariamente, 10% de 4 a 6 por semana, né? 21% de 2 a 3 vezes por semana, 18% uma vez por semana. Ou seja, somos internautas ativos, né? A gente não só acessa a internet, como acessa várias vezes, né? Acessa bastante, né? Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na internet semanalmente, tá vendo? Só 13% que não acessa costumeiramente, né?
dos internautas, tá, gente? Fica bem claro também, né? Tempo médio de navegação. Desde que começou-se a se medir isso, né? Desde que esta métrica foi criada, o Brasil sempre obteve excelentes marcas, estando constantemente na liderança mundial. Em julho de 2009, o tempo foi de 48 horas e 26 minutos, considerando apenas a navegação em sites. O tempo sobe para 71 horas e 30 minutos se considerar o uso de aplicativos que ficam online, né? Não necessariamente navegando, né? MSN, Emule, né? Que abre e fica online, né? Torrent, Skype. A última marca ferida foi de 69 horas por pessoa em julho de 2011, né? Bastante tempo, né, gente? Comércio eletrônico, né? Como que estão as vendas na internet? Em 2008 foram gastos 8,2 bilhões em compras online. Em 2009 a previsão para o primeiro semestre era de 4,5 bilhões. Mas mesmo com a crise, o faturamento foi de 4,8 bilhões. Então a previsão até o fim do ano, né, é de mais de 10 bilhões. Né? Em 2008 era 8,2, então já vai passar em um ano, né, passa mais de 1 bilhão o aumento, né, quase 2 bilhões de aumento de vendas. 2010 fechou com 14,8 bilhões, olha aí. Então é quase que uma progressão geométrica, né? Em 2008 e olha aí em 2010, né? 14,8 bilhões em vendas, que representa 1/3 de todas as transações entre varejo e consumidores feitas no Brasil. Então 1/3 das pessoas, né, estão optando, de quem gasta, né, estão optando por compras na internet. Né? 2/3 que ainda vão no método convencional. Tá? Então você vê que há um crescimento gigantesco aí, um mercado efervescente. Publicidade, né? O mercado publicitário na internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, atrás apenas de rádio e televisão. 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços. Né? Antes de comprar, 90% dos consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, enquanto 70% confiam em opiniões expressas online. Tá vendo? Tem uma credibilidade já a internet, e já é o terceiro veículo mais utilizado. Né? Venda de computadores. São 60 milhões de computadores em uso, segundo a Fundação Getúlio Vargas, devendo chegar a 100 milhões em 2012. 95% das empresas brasileiras possuem computador. 95% das empresas brasileiras possuem computador. Olha aí. O que resta dessas 5% aí, gente? Um pouquinho de banda larga, né? Que é a internet mais rápida, né? Que ela trabalha num sistema de cabeamento diferente, né? Numa velocidade diferente, né? Atingimos 10,04 milhões de conexões em junho de 2008, um ano e meio antes do previsto, já que essa era a projeção para 2010. Né? Então, estamos 2 anos adiantados com relação a pessoas que usam banda larga. Quanto ao volume de dados, o incremento foi de 56 vezes de 2002 até 2007. Aumentou 56 vezes, né? O volume de dados que transitou na internet. O número de conexões móveis cresceu 293 mil para 1,31 milhões em um ano. Sistema gratuito de banda larga sem fio, né? Aquelas empresas que você vai num shopping, você vai, por exemplo, numa praia, né? E tem lá o Wi-Fi, né? Tem a conexão banda larga à disposição de forma gratuita, né? Então você tem lá cidades, né? Do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, alguns bairros, né? Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, Morro Santa Marta, Cidade de Deus, Duque de Caxias, né? São locais que possuem banda larga sem fio, né? Alguns exemplos. Estão nos planos São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, 58 quilômetros da Avenida Brasil, né? Tudo isso no Rio de Janeiro. Um exemplo, né? Se for procurar mais, tem mais lugares também.
de conexão sem fio de internet numa velocidade alta, né? Então são esses locais aqui, você chega, por exemplo, com um notebook, você consegue acessar a internet, né? É bastante gente, né? Bastante lugar. Banda larga, né? O número de pessoas que usaram em março de 2011 uma conexão residencial de mais de 8 megas foi de 1,9 milhões, ou 5,5% dos 35,1 milhões de usuários ativos domiciliares. A participação das conexões mais lentas de até 128 KB caiu de 13,3% em março de 2010 para 7% em março de 2011, ou seja, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a uma internet mais rápida, né? Em contrapartida, a internet mais lenta vai ficando em desuso, né? E isso gera carreiras, né, gente? Geram profissões. Vamos estudar agora algumas dessas profissões, né? Esta foi a primeira profissão de internet a ser largamente difundida, web designer. O web designer é o profissional que cuida da parte visual do site, né? Quem gosta de modelar, colorir, né? Ilustrar o site. Quem tem uma boa criatividade, né, gente? Quem tem uma boa combinação de cores, né? A função do web designer, né? Definir a estrutura de um website, criar e desenhar a interface. Essa palavra interface surgiu em vários momentos no curso já, né? Repararam, né? Interface, gente, para quem ainda não sabe, né? É o meio de comunicação entre um A e um B, né? É uma forma e um meio termo entre alguém que está querendo se comunicar com o outro, né? Em alguns casos, também é responsável pela montagem e publicação do website, tá? Então, a interface, que no caso é o computador, né? Ele está funcionando aí entre alguém que está querendo se comunicar com você, que é a empresa, né? E alguém que está se comunicando, né? Que é você querendo se comunicar com a empresa, né? O website, ele é um meio termo aí, ele vai funcionar como um meio de campo. Outra carreira interessante, web developer, é o já conhecido desenvolvedor, mas com conhecimentos de programação para tecnologias de internet. O web developer complementa o trabalho do web designer. Sua função primordial é projetar a parte técnica e programável do website, incluindo programação de acesso a banco de dados. Então, o web developer, ele vai desenvolver o sistema, ele vai montar o cadastro, ele vai montar os cálculos, né? Ele vai montar a tramitação dos dados dentro do site, né? Ele que vai fazer, por exemplo, a compra do seu site, né? Vai fazer aquela compra online, vai fazer a inscrição online, né? Sempre que tem lá algum dado transitando, né? Quem cuida dessa parte de programar o funcionamento do site é o web developer, tudo bem? Web Administrator, né? Profissional encarregado de instalar e manter o site no ar, em funcionamento, né? Também deve ser capaz de montar uma intranet através de configuração de servidores, web, proxies, firewalls, browsers, né? Então o Web Administrator cuida da parte de estrutura de funcionamento da rede, principalmente, né? O Web Administrator vai instalar os servidores para que tudo fique funcionando corretamente, que você possa hospedar o site nesse servidor, ok? Webmaster, profissional responsável pela manutenção e gerenciamento do website. Sua função inclui criação e atualização de páginas para o website, programação, publicação do website e garantia de funcionamento do servidor web. Ou seja, faz tudo, né? O Webmaster é o chefão da equipe. É aquele que vai comandar lá o design, vai entender bem da parte de programação, e se precisar instalar o servidor, algum problema, ou contratar um profissional para isso, ele tem condição, né? O Webmaster é o chefão da equipe. O administrador do banco de dados, ou DBA, né? O termo DBA é a sigla de Database Administrator, né? Administrador de banco de dados. Esse profissional, de uma maneira geral, é responsável pelo banco de dados, mantê-lo em segurança, a facilidade de acesso, banco de dados mais rápido, mais
flexível, mais ágil, né? Que suporte uma quantidade de dados alta, tá ok? O DBA faz isso. Web